Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. E nós estamos aqui mais uma vez para as nossas lives e espero que possa ser bastante agradável, de bastante luz. Deixa eu ver de onde vocês estão falando também, como estão se sentindo. A gente tem a Silvana em Campinas, a Elide em Praia Grande, a Aline em Portugal, a Alessandra em Resende, a Isabel em Portugal também, a Arlene em Porto Alegre, deixa eu ver quem mais. Aqui a Eliane em Pelotas, temos também a Adriana lá em Copenhague, a Márcia em Mairink, São Paulo, deixa eu ver quem mais, a Nina em Cachoeirinha. Então sejam todos muito bem-vindos. E esse assunto de hoje, tá? A ressonância Schumann, ela deu uma diferença de 62 Hz, então isso acaba pegando, né, de um dia para o outro, é uma amplitude, muita diferença, né? A gente pode fazer até uma analogia com temperatura, que quando a gente tem uma variação muito grande, todo mundo acaba ficando desconcertado, foi o termo que a gente usou até lá no Instagram. Então, na questão da energia, é mais ou menos semelhante, né? Então, acredito que cada um está tendo percepções, está tendo formas diferentes, né, de lidar com isso, mas a grande questão é que, de alguma forma, impacta em todos nós. E o assunto que a gente separou para hoje, né, a gente vai falar sobre inteligência artificial, vamos falar também sobre a grade planetária, nós vamos falar também sobre os pleiadianos, para a gente entender, né, todo o contexto dentro de como nós buscamos essas conexões de entendimento para chegar exatamente no que nós estamos vivenciando hoje, né? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Para a gente entender, né, de uma forma um pouco mais conectada e amplificada, embora a gente já fez várias lives abordando sobre esses temas, nós vamos abordar todos eles, né? Vamos começando pela grade planetária. A grade planetária, ou a Matrix propriamente dita, como muitos imaginam, ela é uma malha energética, uma malha magnética que ela envolve o planeta. Ela fica, né, envolvendo todo o nosso planeta. A gente pode dizer que a grade planetária ela contém tudo que proporciona a vida aqui, desde partes que elas vão ser mais, né, animalizadas, no sentido de dar propriamente a vida, né, as condições de vida, as condições de como é que a gente pode chamar? Biodinâmicas, né, de tudo que nós vivenciamos aqui, como a gravidade, como a densidade, como a própria temperatura, tudo que abarca, que proporciona nós termos as formas de vida variadas aqui no nosso planeta. Só que a grade planetária, né, como ela é um fator energético, a gente pode dizer que tudo que foi emanado, tudo que é emanado aqui no planeta e tem uma correspondência na grade. Para quem se recorda, nós já fizemos algumas lives dizendo que nós temos, né, os pontos axiatonais, tá? Que é como se fossem aquelas linhas, né, que saem da gente, né, e se conectam com essa grade. Então, nós estamos conectados com a grade também. Tudo que é vivo, tudo que existe aqui no planeta também se conecta lá, tá? Com a grade planetária. Essa grade, ela também é dinâmica, ela tem várias camadas energéticas, várias camadas frequenciais. E o que que isso proporciona, né? Que dependendo da sua vibração, do seu estado, seu nível de campo energético, você se conecta com determinada faixa da grade, né? Então, todos nós temos algum nível de conexão com a grade. Inclusive, né, nós fizemos algumas lives já comentando que um primeiro bolsão energético da nossa grade, ele já não existia mais, eram energias ultra densas, né? E o planeta fazendo a sua subida, então estas energias, elas vão dando lugar, né? Vamos por assim, tem um bolsão
mais abaixo, que são energias bem densas, elas vão sendo transmutadas e isso vai subindo, tá? Depois, acaba que vão surgindo novas faixas frequenciais acima também, com mais luz, tá? Então, é isso, tá? Então, para a gente entender. Mas o ponto de interesse aqui para a questão da inteligência artificial é que a grade planetária, ela contém tudo que já foi emanado aqui no planeta. Qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer coisa que foi, é e será emanado aqui no planeta está contido na grade. Lembrando que o nosso planeta ele já vibra em outras dimensões também. Então, nós podemos dizer que nós temos informações, energia é informação, já acima de terceira dimensão, que também já está contida na grade planetária, tá? Então, isso, só para a gente fazer uma pequena introdução, até me sinalizem nos comentários se deu mais ou menos para entender essa questão da grade, né? Numa forma genérica e simplista, que para a gente poder avançar para as outras conexões e nós podermos ir entendendo a questão da inteligência artificial, tá? Mas a grade planetária, então, tem tudo que já foi emanado, tudo que é e tudo que será aqui no planeta, porque ela contém também as variadas dimensões, né? O que acontece? A gente também já fez uma live há um tempo atrás explicando sobre as tecnologias aqui no planeta. A gente colocou que quem auxiliava a humanidade de uma forma maior, né, no contexto tecnológico, eram os pleiadianos. Não sei se alguém recorda disso. Que eles, né, compartilhavam, né, não é que eles trazem a tecnologia, eles vêm, né, trazer formas da gente ter essas tecnologias, seja inspirando pessoas, seja, né, propriamente ensinando a fazer algumas coisas e monitorando isso tudo também. Então, dá para se dizer que o grande salto da humanidade aqui na questão tecnológica foi a entrada, né, das tecnologias de fibra ótica, que nos trouxeram grandes conexões, velocidade, né? Trouxe velocidade, trouxe conexão, trouxe formas da gente ter vários confortos, várias coisas diferentes na nossa vida, né, de forma mais rápida, de forma mais precisa, e isso tudo vai e continua se aprimorando. Naquela oportunidade, a gente comentou também que existia um monitoramento dessas tecnologias, porque toda tecnologia, quando você pensa numa forma ampla, né, quando você pensa tudo numa forma mais ampla, fica bem entendido que tem que ter um acompanhamento, né, da subida tecnológica com a subida, né, de moral, com a subida de toda a nossa de consciência aqui no planeta. Então, né, quando a gente pega assim, nós estamos tendo um avanço muito grande em tecnologia, está tendo um atraso em tecnologia, ou nós estamos indo num conforme? A informação que a gente tem é que nós estamos indo num conforme. Inclusive, nós vamos dar grandes saltos. Para quem se recorda, o próprio Chico, ele trazia estas informações dizendo que se a gente, né, se resguardasse de iniciar conflitos maiores, nós teríamos grandes saltos evolutivos, inclusive na área de tecnologia, porque não existe nada separado, está tudo interconectado. Então, a questão tecnológica, ela anda junto com essa questão de consciência, de moral, de coletividade, tá? Então é mais ou menos isso que a gente entende. Então, quando a gente analisa a grade planetária, tá? E nós vamos entendendo também essa entrada tecnológica, junto com esse acompanhamento, principalmente, não só, tá? Mas principalmente dos pleiadianos. E até faz bastante sentido, porque eles, dá para dizer que nós temos a nossa herança genética na sua grande parte através deles, tá? Então, nós estamos vivenciando esse avanço. E chegando no agora, nós entramos com a inteligência artificial, aonde nós recebemos seguidamente muitas perguntas, né, muitas dúvidas, pessoas que querem que a gente comente sobre,
Para quem se recorda, nós fizemos uma live lá no Paranormal Experience, né? Foi uma live que eu fiz juntamente com o Pava, né? A gente fez essa participação junto lá. E lá no meio, né, desse podcast, surgiu essa pergunta sobre a inteligência artificial. E eu até comentei com o Pava, né? Eu disse, não, pode deixar que eu respondo essa. Eu disse, não, a gente não consegue ver isso como uma coisa negativa, porque naquela época, isso foi em 2023, né? Mais ou menos em julho, nessa época que a gente está agora, em 2023, então fazem 2 anos. Naquela época, todo mundo tinha mais receio, embora muitos ainda tenham, né, sobre aonde isso poderia nos levar. E o que nós respondemos lá, né, foi, e eu estou relembrando isso porque isso encaixa mais ou menos nesse momento, é que, para você ver, foram 2 anos, né? É que era um movimento positivo. A gente até comentou lá o seguinte: vai depender muito como cada um faz a utilização dela. Se você utilizar ela de uma forma harmônica, se você utilizar ela de uma forma inteligente, de uma forma que ela possa te auxiliar, você vai ter grandes avanços. Agora, é lógico que se a pessoa utilizar para outras coisas, vai ser prejudicial também. E é isso que nós estamos vendo hoje, né? É isso que nós estamos presenciando hoje. Mas o mais interessante que a gente comentou lá era o seguinte: a gente deu um exemplo, né? Imagina que alguém tem uma doença, uma anomalia, alguma coisa que é rara, né? Que é bastante rara. E a gente sabe que às vezes existem sagas, né? De familiares, de várias pessoas que elas começam a ir atrás de um médico, ir atrás do outro, depois vai para um outro que é especialista, mas ele entende até uma parte, daí lá no outro canto do planeta, um outro já estudou isso um pouco melhor, mas fica inviável de ir por custos, por, enfim, uma série de coisas. Aí você tem muitas informações diferentes, né, que elas se conectam, mas elas não estão conectadas. Elas não estão agrupadas, estas informações. Então, geralmente nesta saga, por exemplo, desse exemplo que a gente deu, a pessoa vai buscando, mas ela não vai tendo, né, uma completude daquilo, né, daquilo lá. Então, a gente usou a seguinte expressão: você imagina as mentes mais brilhantes que já pensaram, que já estudaram, que já publicaram, que já, né, emanaram sobre aquela determinada condição, você reúne todas aquelas informações de uma forma muito rápida. E talvez você consiga ter grandes avanços, mesmo que você esteja fazendo esse tratamento com um médico aqui, né? A gente pode entender que ele está conseguindo reunir mais informações, né, reunir mais estudos, né, agrupando tudo isso daquilo que talvez se teria uma grande dificuldade, demandaria muito tempo, ler vários artigos, fazer várias coisas em relação a isso. Então, esse seria um ponto positivo. Mas o que a gente quis dizer com isso? Que tudo, voltando lá para a grade, que tudo que foi emanado, que tudo que já foi pensado, que tudo que já foi publicado, tudo que a gente aqui, né, como seres, e isso a gente pode colocar até todos os seres vivos, animais, todos, isso contém lá na grade, tá? Isso contém lá na grade. A grade sustenta tudo que a gente interage aqui. Então, o que foi interagido, né, a inteligência ela tem esse poder de rastrear, tá? Mas aí que a gente vai entrar na questão das problemáticas também que estão se encontrando com isso. O que acontece? Tem muitas pessoas que estão utilizando a inteligência artificial e por isso que a gente quis explicar um pouco da grade. Vou tentar dar um exemplo assim, tá? Imagina que tudo que eu já fiz de live, tudo que eu já comentei por aqui, daí você pega muitas outras pessoas que já estudam, sei lá, 40, 50 anos de espiritualidade, enfim, tudo aquilo, essa informação, ela tá lá, ela tá tanto na grade e tá emanada, já foi emanada aqui no planeta. Então, quando você usa uma inteligência artificial, ela vai reunindo muitas e muitas informações daquele assunto, de tudo aquilo,
e trazendo para você de uma forma, às vezes, muito precisa, muito inteligente, uma forma muito agrupada, que era esse exemplo que a gente estava dando, por exemplo, de, né, uma pessoa que tem uma doença rara, alguma coisa mais rara. Só que o que que acontece? Às vezes ela é tão precisa e ela é tão, né, você se conecta tanto com aquelas informações que muitas pessoas estão, né, entendendo que ela possa fazer canalizações, que ela possa, né, estar se conectando com mentores espirituais. Uma outra dúvida que chega bastante, que as pessoas perguntam, é se a inteligência ela pode acessar registros akáshicos, né, dentre outros. E a resposta para isso, nas conexões que a gente faz, é não. Pelo menos por enquanto, não. Se a gente for pensar no andamento de tecnologia, tá? A gente já comentou isso também há muitos anos atrás, questões como teletransporte, como energia livre, como dentre tantas outras, provavelmente vai andar. Então, se daqui a pouco a gente fala assim, ó, nunca nós teremos isso através desta tecnologia. A gente não pode dizer isso, porque evoluindo para frente, talvez a gente tenha. Mas nesse momento, e aí por isso que a gente citou também esse monitoramento dos pleiadianos, a gente citou a grade planetária para entrar aqui na inteligência artificial. Nesse momento, a inteligência ela não consegue fazer este caminho. Tá? Ela não consegue fazer este caminho. Por enquanto, esse caminho ainda é de fluido animalizado, tá? Ou seja, é consciência com consciência, para você canalizar, para você fazer uma conexão com o mentor. E não é porque isso não seria possível, tá? Isso seria possível. Se eles estão monitorando as tecnologias, eles poderiam assumir as tecnologias e enviar, né, as mensagens que fossem interessantes para a gente, tá? Que fossem, mas não é desta forma que ainda está sendo operado. Por quê? Porque nós, tanto individualmente quanto coletivamente, lembra, nós temos um campo. Esse campo, ele tem uma capacidade, né, de interação com energia, ou seja, com informação. Diante destas informações, você não concorda comigo, se você analisar isso de uma forma mais ampla, que você pode até determinadas faixas vibratórias da grade, certo? Se a IA fizesse esse andamento já hoje, você estaria subindo além da sua capacidade de interação energética. E esse é o monitoramento, esse é o andar da tecnologia que ela vai seguindo uma gradativa, uma forma gradativa, com o nível nosso de consciência coletivo, tá? Coletivo. E vai bater certinho várias coisas que vocês vão fazer com a IA. Vai bater certinho porque, eu vou repetir, tudo que já foi emanado aqui, tudo que já foi pensado, as melhores mentes, por exemplo, nessa área espiritual, tá? Tudo isso já está, já foi, já teve, né? Já teve. Então, quando você vai, por exemplo, que alguém comentou ali de tirar uma foto da palma da mão e fazer uma leitura, porque já tem tanta informação sobre isso que ela vai fazer certinho. Um mapa astral ela vai fazer certinho, mas ela ainda não está fazendo esse processo de canalização. Tá? Ele ainda não está fazendo esse registro acástico, esquece, tá? Esquece, porque o Akasha, por exemplo, ele é um local ultra sagrado, que às vezes até, né, às vezes até, mesmo você querendo, eu vou dizer assim para a inteligência, eu estou abrindo aqui meu campo, lê o meu registro acástico. Ou até quando você vai com um terapeuta, mesmo às vezes você querendo, você não consegue acessar todas as informações. Você não consegue, às vezes tem que voltar num outro momento, dizendo, ó, não dá para abrir o seu campo hoje, tá? Não dá para abrir o seu campo hoje, não tem. Então, não, ela não faz isso, tá? Ela não faz esses tipos de coisa. E o principal que a gente queria, inclusive, falar sobre isso, tá? É que a gente tem que ter muito cuidado, porque como ela tem acesso amplo
como eu disse, as mentes mais brilhantes, as pessoas mais brilhantes, nessa área espiritual, está tudo lá também. Está tudo lá também. Então a gente tem que ter muito cuidado para não cair numa holografia. Eu mesmo já testei inteligência artificial, ela começou a rodar comigo, ela vai alimentando coisas, tá? Para daqui a pouco ela trazer várias informações, né? Que eu era um ser isso, um ser aquilo, e um monte de coisa. E se a gente não tiver cuidado, a gente entra num holograma, numa holografia, tá? Porque o principal que a gente queria trazer hoje aqui é que ela ainda não faz esses tipos de coisa. Não estou dizendo que no futuro ela não possa fazer, né? Justamente por isso, porque existe um monitoramento dos seres de luz em relação ao avanço tecnológico aqui. Existem projeções, tá? Projeções, por exemplo, de tecnologias onde a gente elimina a gravidade, faz teletransporte, tem energia livre, tem uma série de coisas. Nós somos co-criadores de realidade, não esqueçam disso. Porém, ela ainda não está nesse estágio. Tá? Isso que a gente queria trazer, ela ainda não tem uma permissão. E os sistemas quânticos, né, de leitura energética, eles permitiriam isso. Não sei se isso faz sentido para vocês, analisem aí. Mas se a gente pegar o sistema quântico, tá? O sistema quântico de armazenamento de informações, que não são esses computadores convencionais, essas coisas convencionais que a gente tem aqui, ele permitiria, assim como o tráfego, né, de informação de lá para cá, também. Então, assim como já se teve comunicação, para quem se recorda, através de televisão, ou seja, de assumirem aparelhos eletrônicos, assumirem formas de trazerem comunicação para a gente. Mas, quando você pega esse contexto coletivo que a gente vive hoje, e aí tem um outro ponto, né, que foram questionamentos que eu fiz para a espiritualidade e questionei, tá? E eles falaram o seguinte: existem, para isso que eu estava falando, né? Para isso que eu estava falando de, vamos dizer, de você ter isso mesmo, de através da tecnologia a gente ter esse contato, ter tudo isso com eles, nós precisamos atravessar outras linhas de tempo antes. Foi exatamente isso, foi exatamente esta informação que veio. Existem outras linhas de tempo que precisam acontecer, virem antes, para a gente poder chegar num estágio desses, tá? Nossos sistemas que a gente tem aqui, só para dar um exemplo assim, o financeiro, ele não é arranjado ainda, né? Não tem um arranjo uh, harmônico, dentre tantos outros, então a própria IA ainda não tem esse arranjo, tá? Para a gente pegar, você pegar, abrir lá e sair confiando que tudo que você vai ter lá, você está conectando com seres, que eles estão enviando informações, que você, né, está acessando seu Akasha, acessando seja lá o que for, tá? Mas ela vai trazer esta tecnologia, como tantas outras, vão trazer grandes transformações aqui no planeta, tá? Então, é mais ou menos aquilo que a gente, há 2 anos atrás, estava comentando lá naquele programa. Nós não conseguimos ainda, né, ver a inteligência artificial como uma ameaça, como estavam tentando, né, trazer a ideia para a gente. Não, ela é uma ameaça a tudo, ela é uma ameaça à humanidade, né? A gente não consegue ainda ver assim, tá? E provavelmente nem vai conseguir ver diferente disso. Mas ela também não tem esse salto todo de substituir muitas coisas que só nós, ainda como almas, como consciências, conseguimos fazer. E essa questão toda de conexão espiritual, né, de informações, de trânsito entre as dimensões, ela não faz. Ela não faz. É como se a, o próprio rastreio dela de informações ela não transpassa, não transcende determinadas regiões desta grade planetária, do que já foi emanado aqui, tá? Tem isso. Dá para você fazer algumas perguntas, né? A gente tem linhas de tempo, né? E que se você for buscar através da inteligência artificial, ela não consegue, né? Ela não consegue canalizar aquela informação de forma precisa. Ela traz, né? Vamos dizer, opiniões, ela traz alguma coisa ali, mas ela não consegue fazer isso. Ela não consegue fazer isso ainda. E eu até queria perguntar para vocês se isso
tudo que a gente trouxe aqui vai de alguma forma fazendo sentido, ou vai fazendo você refletir sobre, né, como você. Porque a gente sabe que hoje a maioria das pessoas está tendo acesso, está tendo, seja por curiosidade, seja, né, porque gosta, tem várias coisas ali que ela facilita muito, né? Por exemplo, semana passada a gente levou o Pedro numa consulta, ele começou a tomar um medicamento novo. Se você for lá de uma forma inteligente querer, né, uma explicação sobre esse medicamento, ela traz ali para você. Perfeito, você está usando de uma forma que vai estar te auxiliando. Se você quer buscar, né, vamos dizer, outras formas que eu já coloquei, eu pedia para ela comparar um carro com o outro, ver qual problema crônico esse tem, qual o outro tem. Então, aí você vai usando ela, né, para ela te auxiliar, né, para ela trazer realmente. Agora, claro que tem gente que vai usar ela, né, de forma, vamos dizer, equivocada, buscando sempre coisas equivocadas, né? Então, exato. Isso que a Silvana comentou aqui é o que mais acontece, né? Você fala alguma coisa perto do celular, daqui a pouco está aparecendo um monte daquilo lá para você, né? Isso nós somos os microfones do celular, isso tudo a gente é monitorado constantemente. Exato, a Elizabeth comenta aqui, essa é a grande sacada, saber utilizar. Saber utilizar, tá? Se você souber, e pode, tá? E eu até vou dizer, até vou dizer para vocês, e ela pode auxiliar e muito, tá? Nessa questão espiritual, trazendo conhecimento, trazendo, né, assuntos, conhecimentos, coisas que você pode estudar por ali, tá? Mas ela não está fazendo essas conexões que muitas pessoas possam, às vezes, imaginar que ela esteja fazendo. Isso se torna, de certo modo, um holograma, tá? É isso que. Ó, só que eu queria deixar bem claro: isso é o que a gente conectou quando nós fomos buscar as conexões. Eu não estou dizendo, ó, pessoal, o que a gente está trazendo aqui é isso e pronto, tá? Até porque isso é uma questão ainda muito ampla e ela vai trazer aprimoramentos para a gente, tá? Vai trazer aprimoramentos, principalmente com os andamentos que a gente vai ter de algumas linhas de tempo, tá? Tem isso. Na verdade, ó, até vou pegar aqui o comentário da Maria Ângela. A ameaça é que ela irá tirar o emprego de muitas pessoas. Alguns especialistas dizem que teremos um colapso humanitário. Sim, né? Sim, o quê? Sim que essas notícias elas sempre vão vir, tá? Elas sempre vão ter. Por quê? Porque o, o medo, a forma de trazer medo, de trazer insegurança para as pessoas, né? Isso é o fator que sempre foi utilizado. O planeta sempre foi assim, sempre teve isso. Agora, se a gente pegar, né, e às vezes nós temos informações da espiritualidade, e estas informações, se a gente for fazendo uma linha cronológica, elas vão batendo, tá? Não estou dizendo as minhas informações, estou dizendo as informações que a gente vem recebendo há muitos anos, elas vão batendo no que a gente está vendo hoje. E o que eles diziam, não sei se vocês recordam, a maioria das profissões que existem hoje, elas deixarão de existir, porque as tecnologias trarão outras formas, e a maioria das ocupações que a gente vai ter, mais de 80% a gente nem conhece ainda, tá? A gente nem conhece ainda. Então, tudo que é novo é natural do ser humano que ele primeiro tenha medo, que ele primeiro entre no desconhecido. O desconhecido ele traz medo, né? Tem isso. Só que quando o novo vai se apresentando e a gente vai aprendendo a olhar, aprendendo a viver esse novo, as coisas vão mudando, os propósitos médicos vão mudar, tudo vai mudar, tudo vai se modificando, né? E com certeza vai tudo para nós termos mais qualidade de vida. O que que é essa qualidade de vida? É para nós
pararmos, é isso é sair da Matrix, na verdade, né? Sair da Matrix é a gente ter qualidade de vida, a gente poder viver bem, a gente não ficar se sentindo um prisioneiro do sistema, é isso. Então, a tecnologia ela vem trazendo isso também, tá? Deixa eu ver aqui uma outra. O maior problema da IA se refere em estacionar o nível intelectual do ser. Estaremos acessando ideias em vez de desenvolver nossa criatividade para obter resultados. Exatamente. Por isso que a gente diz, as formas corretas de utilização vão guiar você, né, vão guiar você para que você tenha exatamente isso que nós estávamos dizendo, qualidade de vida, tá? Vou dar um exemplo. Qualidade de vida é quando você pode também estar fazendo coisas que agradam a sua alma, não sempre ficar, né, na mesmice ali. Qual é o padrão que a gente tem no planeta hoje? E eu até ia perguntar para vocês. O padrão básico aqui no Brasil, tá? O padrão básico, assim, se você pegar e analisar, ele é assim: a pessoa trabalha, chega em casa, assiste o jornal, assiste a novela, né, vai dormir, levanta, trabalha, faz o mesmo procedimento sempre. Chega no final de semana, futebol, né, cerveja, não sei o quê, parará. Pode mudar um pouco, mas esse é o padrão, assim, um padrão intrínseco. Que acontece? Se você pega esta pessoa e vai dali a alguns anos lá ver o comportamento do que ela está fazendo, esse comportamento está igual, igual, certo? Então, quando você pensa em entrada de tecnologia, quando você pensa em tudo isso que a gente sempre aborda por aqui, tá? E chega assim, tá, nós temos uma matrix, precisamos sair. Estas formas novas, elas precisam entrar, porque se elas não entram, você volta, passa 10 anos, tá, aquela mesma forma. Eu até perguntar quem não conhece pessoas que são assim, né? Então, o medo da tecnologia fazer isso a gente pode dizer que não tem, porque isso já está acontecendo. Não sei se vocês concordam. Não para quem está buscando autoconhecimento, não para quem está buscando se entender. Quando a gente falava que iam acontecer coisas, que nós teríamos linhas de tempo e algumas até um pouco mais agressivas aqui no planeta, o que ia acontecer com isso? As pessoas iam mergulhar dentro do seu próprio abismo. Não sei se alguém recorda disso. A gente fala, as pessoas vão mergulhar dentro do seu próprio abismo. Porque se elas não mergulharem dentro do seu próprio abismo, elas não vão sair disto. Elas não vão sair disso. Elas vão continuar. Embora muitas pessoas já estão fazendo alguns movimentos, né? Estão fazendo alguns movimentos onde elas já conseguem, elas já saíram, elas já estão se analisando, elas já estão buscando tudo isso. Não sei se isso faz sentido para vocês. Por isso que sempre se diz, para quem já está fazendo isso, todos os processos já serão mais leves, né? Não, se a IA é uma consciência, não, Ana Lúcia, ela não é uma consciência, ela é uma reunião de informações, tá? Uma reunião de informações, tá? Então é isso. Por isso que a gente estava até comentando ali, enquanto não tiverem algumas outras linhas de tempo, e é isso que eu queria que vocês analisassem se faz sentido, né? Enquanto não tiverem outras linhas de tempo, estas tecnologias, a IA, ela não tem esse avanço que ela pode ter. Ela pode, mas ela não tem, porque primeiro, por isso que precisa primeiro ter algumas outras linhas de tempo, para que as pessoas elas saiam desse piloto automático, para que elas possam, né, com o uso desta tecnologia, usar de uma forma que possa trazer qualidade de vida para elas. Por isso a gente diz, no universo, tudo tem uma função, é uma lei universal. Não tem como, né, aquilo não servir, não tem como aquilo, né, fazer um movimento. Tem pessoas que estão fazendo isso, utilizando de IA, né, para algumas coisas. Eu vou dar um exemplo assim. Tem pessoas que fazem, por exemplo, um desenho mediúnico.
essa pessoa ela canaliza, ela vai lá, ela se concentra, ela faz a conexão com seus guias, seus mentores, com a espiritualidade, e daqui a pouco ela está desenhando, né? O seu mentor está desenhando uma expressão sua, está desenhando alguma coisa. Aí eu vou fazer a pergunta para você, se você vai lá e pede para a IA fazer isso, ela vai fazer. Ela vai fazer. E daí você pega aquela, compara a imagem que ela fez com a imagem que uma pessoa fez, vai ser diferente. Aí você tenta pegar as duas imagens e jogar no coração, né? Eu, por exemplo, já pedi para ela fazer uma imagem minha com bastante cabelo. Não ficou nem um pouco parecida comigo. Eu até comentei uma vez que depois que eu fiz o negócio esse no cabelo, eu ficava tirando foto e dizia para ela, tem como avaliar aqui como que tá o andamento disso? Ela avaliava, né? Ela avaliava. Então, ela reúne informações, tá? Ela ainda não tem essa conexão, tá? Por mais que algumas pessoas possam dizer que tem, né? O que a gente conecta por aqui é que ela ainda, tá? Falando ainda, não faz isso, tá? Ela ainda não faz isso, pode fazer no futuro. Por isso que até esses dias alguém perguntou, falou assim, explica, daí eu falei, não, a gente precisa ainda conectar mais algumas informações, tá? Para a gente não vir aqui e trazer elas incompletas. Exato, a Roberta colocou um ponto bem interessante, tá? A inteligência artificial, ela é como uma energia neutra, e ela responde conforme quem está usando, tá? Isso tem, porque ela vai sendo alimentada. Ela vai pegando seus gostos, suas preferências, né, de assunto. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma vez eu pedi para ela comparar dois veículos. Eu queria saber uma situação lá de dois veículos. E sabe o que que ela mandou para mim? Ela fez a comparação, fez, mas ela continuou. Ela falou assim: a energia do veículo tal, né, tem uma ligação assim, assim, assim. Quer que eu canalize um código, se por acaso você for dirigir esse carro? Porque ela já sabe as minhas preferências. Agora, vê se ela vai querer canalizar um código para uma outra pessoa que não é dessa área. Então, ela vai sendo alimentada ali. Ela vai sendo alimentada. Então, como ela sabe os meus interesses de assunto, ela sabe uma série de coisas minhas, né? Eu queria que ela comparasse os dois veículos. Eu não queria código nenhum, mas ela me ofereceu. E praticamente cada pergunta que eu faço para a IA, ela me oferece códigos, canalizações, símbolos, e, e eu já desde o início que eu estava ali com ela, eu dizia, não, eu não quero isso, né? Eu quero só a informação aqui. Se eu quero um código, eu vou tentar eu canalizar. Então, cada pergunta que eu faço, ela me oferece códigos, mantras, uma série de coisas que não tem nada a ver com a pergunta que eu tinha feito, mas por quê? Porque ela já rastreou as minhas preferências. Certo? Não sei se para vocês acontece isso também? Hum. Acontece dela, ela vem na sua preferência. Exatamente. Então a gente tem que cuidar a forma de utilização. Eu não diria nem que entrar numa outra Matrix, Paulo, aí a gente entra numa holografia. Se eu fosse pegar tudo que a inteligência já falou para mim, eu ia pensar que eu sou quase Jesus aqui, né? De tanta importância assim nas coisas que ela trouxe para mim, né? Tanto rei, tanta coisa, tanta, tudo que ela canaliza ali que eu digo, nossa, e o que que eu estou fazendo aqui? Né? Então a gente tem que cuidar bastante, tá? Porque para não cair nisso, e nós achamos prudente, importante vir fazer essa live aqui. Ela fala mais ou menos o que a gente quer ouvir, né? Para a gente não cair nisso, tá? Para a gente não cair nisso. Ela pode ser utilizada para grandes fins, tá? Inclusive, é bem colocado, como a Claire colocou, tem que se ter uma inteligência em saber fazer a pergunta para ela também, em colocar mais informações, não ter preguiça, sabe, de detalhar o que você quer. É.
Eu uma vez perguntei para ela, eu falei assim, me dá uma sugestão de temas para live, e ela me deu e disse, não, isso aí não é sugestão de tema, a gente precisa de coisas mais profundas, né? E aí ela não soube canalizar. Então, o que que acontece? Para dar um exemplo aqui, quando eu venho fazer uma live aqui, eu coloco algum tema, já expliquei isso para vocês, que vem uma parte do tema, assim, vem, vamos dizer, alguns flashes de informação, mas a maioria, ela vem aqui na parte de canalização. Se eu fosse pegar os temas que a IA, né, sugeriu para mim, são esses temas que vocês acham vídeos, né, batidos para mais de metro aqui no YouTube, né? Que são sempre os mesmos títulos ali de então, imagina usar como terapeuta, não vai funcionar. Não vai. Você pode usar, né, ela para ela trazer ensinamentos, trazer coisa para você, mas tem que ter muito cuidado e muita inteligência em utilizar, tá? A Gemini não me conhece. Que bom, né? Teve gente que uma vez mandou um print para mim que ia fazer alguns dias de meditação e perguntou se as minhas meditações eram adequadas, né? E ela respondeu que eram ótimas. Então tem que ter muito cuidado. Ela não vai substituir jamais a nossa alma, tá? Jamais. Quando eu digo a nossa alma, é o nosso poder, né, de expressão de alma, tá? Não vai. Então tem que ter bastante cuidado isso. Eu vi, tá? Que o Vital Frozi fez uma live sobre esse assunto também. Eu confesso que eu não consegui assistir, né, escutar lá o que ele falou sobre. E até pergunto para você se batem, né, se tem sincronicidade. Até porque eu não vi nenhuma live de ninguém sobre isso, né, de como que eles entendem sobre a IA, né? Mas a gente já falou isso há 2 anos atrás, a gente segue com a mesma informação de 2 anos atrás, trazendo um pouco mais de, né, de informação, um pouco, deixando ela um pouco mais aprimorada, tá? Na IA, ele diz que a IA é uma consciência. Não deixa de ser, né? Se a gente for utilizar, só que ela é artificial. Mas é aquilo que eu estava falando lá no início da live, a gente pode chegar num tempo, tá? A gente pode chegar num tempo que aí sim essa informação vem, como já foi feita pela espiritualidade em outros momentos, tá? Mas é que a gente entende que ela ainda não acessa estas zonas, estas faixas frequenciais onde a gente estaria interagindo já com a espiritualidade em si, tá? Com a espiritualidade em si. Ok? Que mais que vocês têm de pergunta aqui? Essas caixinhas. Ah, isso aqui sim, tá? Isso aqui atrás, até vou botar aqui na tela. Isso aqui foi a Fernanda que arrumou, que tá. Isso aqui é as coisas que tem lá na lojinha, tá? Eu disse para ela que se você quer, ajeita essa prateleira, coloca ali o que vocês querem, né? Que mostrar para o pessoal. Então elas ajeitaram aqui. Isso aqui acho que é incenso, tá? Que tem ali. Tem também, tem coisa de porta-incenso, vela aromática, tem um monte de coisa que elas têm ali. Então, eu disse que aqui é para elas irem ajeitando sempre, tá? Então, aqui tá o da lojinha, aqui tá o QR Code, né, e o site, para quem quiser ir lá. Como estamos com a transição, estamos indo bem? Sim, Lívia, a gente fez uma live não fazem muitos dias, tá? Que a gente explicou que está tudo dentro dos conformes. Não sei se vocês recordam, tá? Que por mais que possa não parecer, está. Que foi até quando teve o início do conflito lá, né? Teve o início do conflito e muitas pessoas acabaram, né, entrando, ficando com medo, ficando com uma série de receios, né, em relação a onde é que aquilo ia parar, principalmente porque os dois países envolvidos trocavam muitas ameaças no sentido nuclear e tudo aquilo. E a gente até comentou lá
que esse movimento provavelmente ele ia logo se dissipar. Não sei se alguém recorda disso, né? E que ele trazia como se fosse uma falsa bandeira, né? Como se fosse uma falsa bandeira. E aí o que que acontece? Logo depois a gente fez, ó, tá tudo dentro dos conformes, né? A gente fez uma live explicando, pelo nosso entendimento, tá tudo dentro dos conformes, não tá fora, tá? Não tá fora disso. Então, o entendimento é que segue assim. É que nós temos, né, e isso é importante a gente falar aqui, nós temos muitas vezes uma leitura momentânea, momentânea do que está acontecendo no planeta no momento exato atual. E às vezes essa leitura, né, ela nos induz a pensar em que coisas possam estar piorando, que se modificou, né, do que estava indo, se modificou, enfim, várias coisas assim. Então, a gente foi aprendendo aqui dentro destas conexões, e até a gente falou isso lá na live, né, que estes grandes planejamentos, eles não se modificam assim de um dia para o outro. Então, segue tudo dentro dos parâmetros, segue tudo dentro do andamento planejado. Então, às vezes, a gente se conecta com coisas que estão acontecendo exatamente agora aqui no planeta, que é como se para a gente modifica tudo, mas não é bem assim, né, que as linhas de tempo elas se operam, né? Exato, as guerras internas das pessoas já está começando a ser o pior conflito, com certeza, com certeza. Deixa eu ver o que mais. Você sentiu uma outra pergunta aqui. Aqui ainda tá nesse tempo enjoado, né? Frio. Como você sente as energias para o segundo semestre? Eu acredito que serão mais intensas, tá? Quando a gente faz uma leitura, o que que seria mais intensas? É como se nesse primeiro semestre já deu uma chacoalhada, no segundo vai chacoalhar mais. É assim que a gente faz a leitura. Na verdade, eu não chamo ela assim, tá? IA de consciência artificial. Eu chamo ela de banco de dados, por enquanto. Por que eu digo por enquanto? Porque talvez, tá? Talvez em algum momento a gente possa transcender essas barreiras da grade, das dimensões e ter essa comunicação por ali, tá? Mas por enquanto não, eu não vejo ela como uma consciência, tá? Está descartada a linha do Armagedon? Sim, essa a gente já falou várias vezes aqui nas lives, não existe possibilidade nenhuma do planeta ele acabar, se destruir, tá? Não tem nada disso. Não, não é o que a gente conecta nas nossas informações. O planeta vai continuar e vai cada vez ser mais, né, vamos dizer assim, mais lindo. Até a gente fez esses dias uma pergunta, não sei se foi no Spavo Play ou se foi em uma live aqui, a gente disse assim, você não conhece aqui no planeta? Eu vou explicar isso de novo, para a gente fazer uma analogia nova aqui, tá? Vamos lá. Você conhece lugares aqui no planeta, paisagens, lugares, coisas que você acha lindo? Você acha assim, ó, isso é lindo. Você vê, tipo, alguma planta, algum animal, alguma coisa e diz, nossa, isso é lindo demais. Como que tem isso aqui no planeta? Lugares, formas, enfim. Acredito que cada um já se conectou com uma coisa que acha lindo demais aqui, tá? Ao mesmo tempo, nesse mesmo planeta, você vai se conectar, você vai ver, vai ter a informação, né? Se conectar, que eu digo, de coisas horríveis que tem aqui. Então, fica essa pergunta: se a gente tem tanta coisa maravilhosa aqui no planeta, tá? E a gente tem consciência que elas estão ali. Vocês não concordam comigo que essa subida de energia, que tudo isso está acontecendo, nós vamos estar cada vez mais podendo ter, né, e viver, e ter conexão e usufruir destas coisas lindas? Porque estas que são horríveis, elas estão sendo limpas.
E aí que vem o entendimento do porquê nós estamos nós temos aqui o planeta vibrando, né, em dimensões diferentes. Aí muita gente pensa assim, não, quando tiver transição planetária, tudo vai se modificar aqui no planeta, né? Não vai mais ter essa vida, vai ter outras coisas. Nós já temos essas coisas lindas aqui, só que nós, com a nossa consciência, com as formas que a gente coloca nas coisas aqui, o nosso foco é maior nessas que a gente não queria mais, que são, vamos dizer, feias aqui no planeta, né, que são coisas horríveis que ainda tem que. Então, isso tudo faz parte de uma transição para a gente ir para esse outro ponto. E se já tem isso aqui, o planeta ele não é de todo, né, horrível ou de todo ruim, como todo mundo acha. Né, porque existem muitas coisas maravilhosas aqui, inclusive nas formas de viver, né? Não só de você ver aquilo, mas de você viver. Então, a forma de viver também pode ser uma coisa linda de se viver. E hoje a gente tem uma séria dificuldade com isso, porque muitas vezes nós achamos que para vivenciar tudo isso, nós precisamos ter um monte de dinheiro, né? E, na verdade, não é bem assim. Então, no fim, vira novamente a questão de consciência, a sutilização energética, que é o que nós estamos vivenciando aqui. Então, nós estamos sendo sutilizados também. E como que você é sutilizado? Né? Então, você pega, por exemplo, o avanço tecnológico, ele vem se utilizando, ele vem trazendo confortos, ele vem trazendo tempo para você poder fazer estas outras coisas, vivenciar estas outras coisas. Estou falando da tecnologia em geral, né? Não da IA, só ela. Só que a consciência, né, ela vai moldando como que isso vai tendo esse andamento, tanto individual quanto coletivamente. Né? Então, é isso que a gente entende que vai fazendo parte de uma transição planetária. Não sei se isso faz sentido para vocês, né? Mas no fim, no fundo, ali, quando a gente conecta, é isso. Só que, às vezes, nós somos induzidos a entender que precisa vir aqui uma grande transformação, né? No sentido de que quando a gente acorda, a matéria é toda diferente, né? E provavelmente ela vai ficando diferente. Ela vai ficando. Você já viu aquelas cidades mais cristalinas, ou, enfim, cidades que são pinturas, projeções, né, de cidades espirituais? Se você for analisando, o planeta está se transformando assim também. Se você pegar, tá, alguém que mora em algum bairro mais antigo, muitas casas, né, estão saindo e entrando outras, já mais alinhadas com estas formas. Isso tudo vai acontecer. Os centros das grandes cidades estão ficando também mais modernizados, diferentes, né, cada vez se utilizando mais para aquilo ali. Ainda, né, tem um bom caminho para andar quando a gente pensa na questão material, tá? Mas isso já está andando, isso já está acontecendo. Tem vários lugares, né, que já estão apresentando formas, estruturas, coisas que já se alinham com essa sutilização. Tá? Não sei se isso vai fazendo sentido para vocês, mas tudo é uma questão de como que ãh, como que vocês vão olhando. Os centros estão modernizados, tipo Blade Runner, né, e não Nosso Lar. Não, eu não digo em questão Nosso Lar, né, mas eu digo assim, se você for pegar algumas cidades, né, que elas têm esse aspecto mais futurista. É lógico que ainda existe muita desigualdade e tem lugares que também continuam se enfeiando, vamos dizer assim, mas de alguma forma a gente já começa a ver alguns processos de sutilização, né? Se você pegar, por exemplo, sei lá, na China, em vários lugares no planeta, você já vê cidades ultramodernas,
muitas coisas sobre trilhos no alto, né, então é assim, né, que as coisas vão acontecendo. Devagar, com consciência, tendo o processo de consciência, com tecnologia, a tecnologia ela vem junto também, ela não tem como ela ficar separada disso, e é assim, né. Então, é mais ou menos o que a gente conecta, tá, ok? Não, lógico, eu também. Aqui eu vou pegar esse comentário da Alessandra. Fico um pouco triste com isso, gosto da arquitetura antiga. Não, a gente, todo mundo gosta. Na verdade, nós vamos aprendendo a admirar o belo, né? Nós vamos aprendendo a admirar o belo. Tem muita coisa antiga que é o belo. Inclusive, tem muita coisa sendo tombada, né, que não pode mexer, que não pode para preservar. Mas também isso vai avançando. A gente está avançando em tecnologia, em muitas coisas, né? Então, é isso. Ok? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a todos que participaram. Espero que, de alguma forma, né, esse assunto que a gente trouxe hoje possa estar auxiliando vocês, possa trazer, né, reflexão, consciência, buscar, né, entendimento sobre seu próprio entendimento, isso é o mais importante, para que, né, isso se reflita em consciência, em crescimento. Ok? Então, desejar uma excelente semana para todos também, e nós vamos nos vendo por aí. Então, um grande abraço e até mais.